O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a B-Braun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos B-Braun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo B-Braun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Muito boa noite a todos. Eu sou o Carlos Eduardo Carvalho Filho, gerente da B-Braun, e eu queria primeiro agradecer pela presença de todos os participantes aqui e a Academia Esculap por trazer esse tema tão importante para todos aqui nessa noite de quarta-feira. Eu estou aqui acompanhado do Dr. César Filho e do Dr. Douglas Gemente para a gente abordar os temas de implantação da diálise contínua em instituições de saúde, principalmente aqui no Brasil. É uma terapia que tem seus benefícios conhecidos, mas que ainda enfrenta algumas resistências na sua implantação, e é isso que a gente vai discutir com esses dois profissionais com muita experiência na implantação dessa terapia. Dr. Douglas, agora é contigo. Boa noite, quero agradecer a todos que estão aqui presentes pela apresentação, agradecer a Academia Esculap. Meu nome é Douglas, sou médico nefrologista, sou consultor médico da B-Braun e ansioso para nossa aula com o Dr. César de implantação de hemodiálise contínua em instituições de saúde. Já queria aproveitar e pedir para todo mundo encaminhar as perguntas e dúvidas ao longo da apresentação no chat, para no final nós vamos juntar as perguntas para que a gente possa responder a maioria, e aproveitar também que
teve interesse nesse tema, quer levar diálise contínua para sua instituição, durante a apresentação vai aparecer um QR Code, abre a câmera do celular, preenche, lê o QR Code, preenche o formulário, e aí você vai continuar recebendo informações tanto só dos equipamentos da Bebrown, mas como da Academia Esculap, e vai continuar nessa jornada com a gente. Dr. César, agora é com você. Boa noite a todos por estar aqui hoje, numa quarta-feira. Agradecer a Carlos Eduardo, ao Dr. Douglas pelo convite, a Esculap Academia, a convocação que me foi feita para estar aqui hoje, não é nem um convite, é uma convocação, e convocação a gente jamais recusa. Então, a gente vai escolher iniciar esses treinamentos com o tema implantação de hemodiálise contínua em instituições de saúde. Tá? Bom, sem dúvida, um tema muito difícil. Eu faço parte do board científico da Esculap Academia de 2022, mas para a confecção da aula, nenhum tipo de conflito de interesse. Bom, falar de terapia contínua, eu vou falar da sua principal indicação, que é a injúria renal aguda, tá? O seu processo sindrômico, tá? Seus critérios clássicos de definição, diurese e creatinina, classificados aí em estágio 1, 2 e 3, conforme os critérios aí CADIA. Sabemos da grande abrangência dessa síndrome e o seu elevado impacto clínico e de morbimortalidade para os nossos pacientes. Portanto, a relevância do processo é muito importante e o impacto da injúria renal aguda em desfecho clínico, sobrevida, muito importante, principalmente quando vai se agravando de acordo com os estágios da doença. Quando o médico já não consegue suprir a demanda metabólica ou volêmica gerada pela disfunção do órgão, nós temos aí as terapias renais substitutivas, que são aí classicamente a diálise peritoneal e a hemodiálise. Hoje falaremos do segundo bloco aqui, dos métodos de hemodiálise e, mais especificamente, traçando um pouquinho o cenário do método contínuo. Eu jamais poderia começar a falar de método contínuo sem conhecer um pouquinho e sem citar um pouquinho como é o nosso método intermitente. Falarei nos slides subsequentes que o primeiro passo para alguma instituição de saúde galgar um método contínuo é fortalecer o seu método intermitente. Você vê que nessa tabela, ele coloca aqui à esquerda a definição clássica hoje de hemodiálise intermitente, que lá, ao lado direito, a hemodiálise contínua, que perfaz 24 horas. E aqui ao meio, para alguma surpresa, ele coloca um termo chamado terapia renal substitutiva intermitente prolongada, as PIRTs. Por que essa PIRTs é diferente? Repare que o tempo de terapia ele é muito mais prolongado e o banho, o dialisato, também é mais resolvido. Infelizmente, da prática da nossa medicina, a gente tem muito a terapia da esquerda, a hemodiálise intermitente, inclusive em pacientes críticos. E o método intermediário começou agora a ganhar força com o advento do Covid, em que os insumos para a terapia contínua ele se fez escasso e a gente passou a procurar alternativas. E o método intermitente, sem dúvida, é imprescindível para a gente. E aí, para participar com vocês, para a gente incentivar a discussão, a gente começou com duas perguntinhas bem simples. A hemodiálise intermitente da sua instituição permite reduzir o dialisato para menos de 300 ml por minuto? Concomitante a essa pergunta, para você, Paulo. Aproveitem, não deixem de participar. Tá? Essa pergunta vai galgar uma outra pergunta bem relevante para a gente. Primeiro, portanto, se a sua instituição permite banho abaixo de 300. Sim ou não? Responde para a gente conhecer um pouquinho e partilhar as experiências. A outra pergunta bem importante, para ratificar a informação que a gente vai passar agora, é que qual a média de duração da terapia dialítica intermitente tem em sua instituição? Menos de 4 horas? De 4 a 6 horas? 6 a 8 horas?
Então, tudo bem. Vamos guardar vocês, então, voltarem na... Pronto, estou recebendo aqui, guardando a resposta, então, da pergunta anterior. Já adianto novamente para outra. Tá, não. Pronto. 39%, a maioria das nossas respostas foram não. Porque é isso que a gente percebe, apenas 1% das pessoas que votaram sim, porque isso não é a nossa prática. Vamos para a próxima pergunta para ratificar um ponto de vista importante para a gente. Qual a média de duração da terapia dialítica intermitente tem em sua instituição? Média de tempo. Menos de 4 horas? 4 a 6 horas? 6 a 8 horas? Ou 8 a 10 horas? Responde para a gente. Já a gente analisa qual o cenário que, na sua instituição, se ela é a mesma que temos na Bahia, que é a mesma que temos no Brasil, e a mesma experiência mundo afora. Dá um tempinho para vocês. Não deixem de participar, é imprescindível para a gente. Esse o cenário das instituições pelo Brasil são os mesmos cenários que a gente vive aqui. Pessoal, vamos participando. Então, pergunta encerrada. Vamos ver como é que era a função nas instituições de vocês em pacientes de terapia intensiva, tá, gente? Não em pacientes em regime de hemodiálise contínua ou hemodiálise de crônico. Pronto. 27% das pessoas que responderam colocaram menos de 4 horas. 67% colocaram de 4 a 6 horas. 3% de 6 a 8 horas. E 8 a 10 horas, apenas mais 3%. Bom, aqui eu coloquei só para ratificar que é a mesma coisa que todos os locais vivem. Eu coloquei um estudo que avaliou aqui na New England o tratamento precoce e tardio de diálise. Tá? Quando ele coloca lá, ele bota aqui das terapias que foram feitas, não importa qual grupo que você adote, a grande maioria das vezes ele estabelece terapia contínua, quase 70% dos pacientes. 27% ele faz a tal hemodiálise intermitente. E apenas 4,6% dos pacientes ele faz SLED, uma terapia de baixa eficiência diária. Bom, olhe que quando ele chama de hemodiálise intermitente, ele usa a média de 4 horas, que foi o que a maioria aqui respondeu. Menos de 4 horas ou até 6 horas. É isso que a gente vê. E SLED, que ele bota aqui de 6 a 8 horas, foi apenas 4% dos pacientes. Ou seja, o mundo tem dialisado intermitente de modo de curto tempo, tá? E uma eficiência muito prolongada. Tá? E é exatamente a tal da hemodiálise intermitente, sendo que a PIRTS é muito importante. César, por que você está falando da intermitente? O nosso tema de discussão hoje é método contínuo. Porque na maioria das instituições de saúde, principalmente quando se trabalha com o Sistema Único de Saúde, você tem que usar o recurso de maneira racional. Sem dúvida que boa parte dos pacientes, o método intermitente, principalmente quando ele é feito do modo prolongado, ele vai cumprir a demanda dos nossos pacientes metabólica e volêmica.
E, por isso, seu serviço, antes de contar contínua, precisa fortalecer o método intermitente. Precisa escolher máquinas que permitam redução do fluxo de banho para que você consiga prolongar o tempo, garantindo um controle metabólico e volêmico lento. Sem dúvida nenhuma, isso vai reduzir suas indicações de contínuo, que são precisas. Não pode um gestor virar para um médico nefrologista e falar, não, mas a mortalidade não muda de forma alguma. A mortalidade é diferente quando você está diante de um paciente que o método intermitente ele não consegue suprir a demanda metabólica e volêmica. E não podemos também só deixar o método contínuo para o paciente crítico a ponto que ele já é fútil a terapia. Temos que colocar no momento certo, no paciente certo, a terapia que ele precisa. É exatamente o que a gente faz quando a gente vai escolher um terno. A gente não vai escolher um terno para uma pessoa maior, sendo que o terno é pequenininho. Não vai servir, não vai ser adequado para isso. É a mesma coisa da diálise. A gente vai escolher a diálise para aquele doente, para aquele momento. E, sem dúvida, precisa estar ali no seu escopo de terapias, a terapia contínua. Então, a primeira mensagem é fortalecer o método intermitente é o primeiro passo para o sucesso de um serviço de terapia contínua. Então, vamos lá, tá? Quando eu vou falar de terapia contínua, a primeira coisa que eu já coloquei é para fortalecer o intermitente, para você já trazer o gestor para você, mostrar para o gestor de saúde que é imprescindível que ele incentive a implantação e fortalecimento do método contínuo. É imprescindível. Não é a mesma coisa, é importante que se faça. Eu não posso ter uma medicina no SUS diferente de medicina na saúde complementar. E aqui tem as suas áreas de interesse que você vai ter que discutir uma a uma. Então, o primeiro passo, eu sempre falo, quem é a sua unidade de saúde? Ela é uma unidade SUS? É uma unidade mista? É uma unidade de saúde suplementar, mas que trabalha com pacote? Ou é uma unidade de saúde que tem a maioria das suas contas conta aberta, ou seja, você recebe de acordo com a sua produção, sem um valor fixo determinado. César é diferente? É diferente, e dá para adaptar excelentes terapias para viabilizar cada uma dessas unidades. Então, de porte disso, eu estabeleço um projeto, eu, ao mesmo tempo que inicio o projeto, eu vou revisar a literatura, eu vou pedir para a unidade de saúde já ter uma base de dados fixa, ele precisa se conhecer para a gente poder ver se a nossa estratégia bolada e implantada vai gerar impacto. Eu tenho que ter uma base de dados para poder começar a analisar e depois, se possível, gerar evidência para outras instituições. Então, quando a gente vai estruturar esse serviço de contínuo, é assim que a gente tem que fazer. Para trabalhar na base, na estrutura do seu projeto, depois trabalhar nos processos e depois desses dois passos feitos, galgar a avaliação de resultado. Então, eu vou colocar aqui um passo a passo, que, na verdade, não acontece um para depois o outro. Isso aqui é um grupo de trabalho que vai acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai só colocar aqui dicas para que vocês possam discutir na sua unidade. Então, pensando primeiro em equipe, que sem dúvida nenhuma é a primeira pergunta que me fazem, César, qual é a equipe ideal? Isso depende da sua instituição, depende do volume de contínuas que você tem, depende se sua unidade vai ter uma equipe separada de nefrologia que vai realizar a terapia na UTI, ou se a sua equipe de UTI, sua proporção lá, de 1 a cada 3 pacientes, ou de 1 a cada 5 pacientes, que vai assumir a terapia. Tá? Porém, temos que ter o conceito de que a terapia dialítica ela é multidisciplinar. Eu preciso ter um alinhamento muito estreito com a engenharia clínica, eu tenho que ter um estreitamento no meu farmacêutico, porque muitas unidades eles manipulam as bolsas, produzem as bolsas na instituição. O farmacêutico, assim como o infectologista, também tem que revisar as prescrições do paciente. Cada vez mais o técnico ele começou a participar da terapia contínua para demandas simples, como troca de bolsa, então isso ajuda a diminuir a carga de trabalho da minha enfermeira e, obviamente, a minha enfermeira tem que ter domínio sobre os processos. Eu sempre falo que uma coisa universal que nós temos que ter é uma pessoa de referência. Então, César, eu tenho vários tipos de formato, porém, eu preciso ter uma pessoa de referência. Eu preciso ter a minha enfermeira de contínuo, a minha enfermeira de serviço de agudo, porque é ela que vai monitorar os dados e ela que vai manter a nossa equipe em processo contínuo de treinamento, principalmente quando a gente fala em unidades com alta rotatividade do funcionário, como a gente viu agora, por exemplo, nos períodos do Covid de surto, em que tivemos muita transição, muita mudança de equipe.
Isso piora o desempenho do seu serviço de contínua, de intermitente, de uma forma geral na sua unidade de saúde. Então, essa pessoa ela é crucial, tanto para a parte de enfermagem, quanto para a parte médica. Também tem que ter alguém de referência no serviço. Aqui na Bahia, nós temos uma portaria chamada Portaria 606 de 2016, e ela regulamenta que nós temos que ter um médico responsável técnico, um enfermeiro responsável técnico, o que facilita isso em unidades hospitalares. Tá? E eu pergunto para vocês, muito rapidamente, na sua instituição, você tem uma enfermeira de referência para o serviço de terapia contínua? Responde para a gente se conhecer mais um passo. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a gente conhecer as nossas experiências, partilhar as experiências. E não esqueçam também de enviar a pergunta, aproveitar aqui a pausa para vocês enviarem as perguntas que a gente vai respondê-las todas ao final. Será um prazer trazer as dúvidas, sem dúvidas a gente vai crescer ainda mais, que é onde vai borbulhar aí as experiências, vão borbulhar as experiências. Pronto. Encerrado aqui as perguntas, vamos para os dados, as respostas. A resposta. 41% sim, 59% não. Foi uma grande surpresa. Eu esperava que o sim fosse ainda menor, porque, infelizmente, as pessoas não têm essa cultura. E, para mim, é o primeiro passo. Vou criar um serviço de contínua, enfermeiro e o médico de referência. A gente precisa ter isso, porque é isso que vai iniciar o nosso processo e fortalecer a parte de treinamento continuado dos nossos profissionais. Feito a análise da equipe, eu vou ter que escolher a tecnologia da sua instituição. E a escolha da tecnologia vai ser muito relacionada ao que você pretende oferecer. Aqui, nós temos diversas terapias que avançaram muito, e a terapia contínua, a tecnologia, avançou muito. Saiu de um conceito de terapia renal substitutiva para um conceito de terapia de suporte de múltiplos órgãos. E é assim que a gente entende que a terapia deve ser ofertada. Na época, no último serviço que nós implantamos, nós escolhemos a máquina da Omni, uma máquina que havia recentemente lançada. Depois ela já vinha com esse conceito de uma terapia de múltiplos órgãos. Então, assim que nós escolhemos, ela tinha a sua vantagem de ser um kit pré-montado, de ter um sistema de anticoagulação integrada, que já era a ideia de implantação do citrato. Tem esse sistema de gerenciamento de fluidos homeosafe. O que é esse homeosafe? Quando você tem pequenas interrupções para pausa, para troca de bolsa, isso impacta em redução da dose de diálise. Então, essa máquina aumenta de 1 a 5% a dose de diálise no período que você retorna à terapia, para tentar manter a dose efetiva mais próxima daquela da dose prescrita pelo médico. Que aquece também. Uma grande vantagem dessa terapia hoje era que ela tem kits para 96 horas já, oriundos da Bebral. Então, isso para unidades que trabalham com pacote, trabalham com o Sistema Único de Saúde, sem dúvidas, uma vantagem muito importante. Como já falei aqui, ela já está nesse escopo de abordagem de uma terapia de múltiplos órgãos. Tá? Além disso, tem uma coisa bacana nela, que é a regulação automática do catabolha. Ela vai regularizando a pressão ali na quantidade de ar nos catabolha, garantindo a patência da máquina maior. Além disso, quando a gente olha para ela, e uma grande coisa que eu gostava é que a gente botava um número maior de bolsas, tanto na parte direita da balança da direita, como da balança da esquerda, quanto no efluente. Isso reduzia o número de trocas da minha equipe de enfermagem, botando aí no mínimo, aí, dependendo da dose de diálise inicial, 4 horas para trocar uma bolsa, o que é o mínimo que a gente fazia, a depender do tipo de terapia, o contralateral 20 horas para trocar a bolsa, que eu consigo botar ali 2 a 3 bolsas de 5 quilos, que elas vão até 15 quilos. As bolsas, tanto do efluente quanto do dialisato e da bolsa de reposição. Uma coisa que eu já sabia dessa máquina, ela foi criada para citrato a 4%.
sua balança de citrato vai até 3 quilos, mas é recomendado menos que 2,6 quilos, o que viabiliza, tanto pela balança quanto pelo fluxo da bomba, ela vai reduzindo, ela reduziu para 750, impedindo e impossibilitando até por questão comercial o uso de citrato a 0,5%. Então, quem escolheu, no caso, a gente escolheu essa máquina, a gente sabia que quando implantássemos, a gente implantasse citrato a 4%. Tá? Então, escolhida a tecnologia, eu vou ter que conhecer uma coisa que é o circuito. Isso, na verdade, a escolha do circuito, ela é uma coisa universal. Toda terapia dialítica, ela tem o seu circuito de diálise. E quando eu fui pegar para montar o programa, eu li esse artigo bem legal, lá em 2018, quando a gente começou a implantação do serviço de contínua, ele colocava a importância de conhecer o circuito para melhorar, adequar a terapia. Ao ler esse artigo, não, minha equipe conhece. Quando fui para a minha equipe, eu percebi a dificuldade da equipe em conhecer o circuito. Então, o que a gente fez? Treinamos o circuito de diálise. Mostramos que tem a linha arterial, tem a linha venosa, tem o seu filtro, e cada passo disso aqui vai ter o seu isolador, vai ter a sua aferição de pressão. Então, o circuito vai estar o tempo inteiro monitorado. Então, eu preciso conhecer o que cada alarme desse significa, cada pressão dessa significa, para conseguir adequar, antecipar uma terapia, e não ir lá silenciar meu alarme, e a máquina vai seguir para o limite superior, onde ela vai alarmar de novo, e vai vir a célebre frase, coagulou do nada. Não, não coagula do nada. Ela vai estar conversando com quem está tocando a terapia, e ela precisa interpretar o dado. E para interpretar o dado, o primeiro passo é conhecer o circuito de diálise. E a gente colocou aqui, só para registro, que a máquina traz isso tudo, uma parte manual, uma bengalinha, no início da implantação. A gente colocava um papel, onde a enfermeira ia colocando dose, fluxo de sangue, dialisado, os passos da terapia, as pressões, para que, ao escrever, ela consiga perceber que a pressão venosa está aumentando, tá? Que a pressão transmembrana está aumentando, e você precisa fazer alguma intervenção para a sua terapia manter a patência. E isso é uma questão interpretativa, treinamento, treinamento, treinamento e treinamento. Depois de dominado o circuito de diálise, ficou muito tranquilo minha equipe entender os alarmes. Ela não só entendia o alarme, como ela previa o alarme. Nenhuma nem duas vezes eu recebi ligação, o doutor César começou a aumentar a pressão venosa, já vai alarmar, e o que a gente pode fazer para ajustar? E a gente ia fazendo o ajuste. Tá? Então, conhecer isso é bacana, para não ligar, doutor César, a pressão arterial está alarmando no circuito, já testou o cateter, está bom. Aí eu, como está a PM do paciente? 58, aumenta a droga, chama o plantonista para avaliar o paciente de novo. Tá? Isso não precisa mais, a equipe já domina o processo, porque domina o circuito. E claro que a máquina já ajuda, apertou lá a informação, vai abrir para você o que significa cada alarme. Então, o processo de treinamento vai continuar, mas a máquina sempre vai estar te ajudando, ela é intuitiva. Depois, treinar a máquina, como falei. Não adianta você ter uma tecnologia maravilhosa e não dominar a máquina. E o que eu sempre brinquei com o nefrologista e com o enfermeiro é se aproxima da máquina, abraça a máquina, tá? Domina ela, é a sua parceira, você precisa conhecê-la. Então, vai lá, mexe na terapia. Aqui nós mostramos só um layout para vocês da Omni, como se fala treinamento, reconheceu ali o kit, escolhe a terapia. Esse ponto foi o grande motivo da gente treinar a máquina na nossa equipe de nefrologia. Porque aqui na Bahia nós temos uma outra máquina que é bem disseminada. E essa máquina da Omni é uma máquina nova. E aí vinha a tal prescrição de CVV HDF 1000. Tá? O que era esse 1000? É 1000 no PBS, botando banho, 1000 no dialisato, botando banho, e 1000 na posição pós, botando banho. Porém, a nossa máquina só oferecia CVV HDF pós-dilucional. O colega prescrevia uma dose, por exemplo, de 30 ml por quilo hora. Na prática, a minha enfermagem colocava só 20 ml por quilo hora, porque eu perdia a dose do PBS, porque aqui nossa máquina não tem. Então, conhecer o que é que a máquina te oferece, sem dúvida nenhuma, é imprescindível. Coloca lá bolsas, tá? Faz o prime, bota os parâmetros do nosso paciente, e aqui vai estar a tela inicial da nossa máquina. Tá? Aqui com uma máquina de CVV HDF pós-dilucional, tá? Terapia, aqui uma CVVH com citrato. Tá? E depois você mexendo aqui, eu não vou ficar falando da máquina, só para vocês conhecerem, se acostumarem com o layout, tá? Vocês podem ficar passando e mostrando. Aqui um balanço, que a atualização ficou assim por isso, ela atualizou e ficou mais intuitiva, a gente consegue olhar o balanço
por intervalos, que é bem legal quando a gente assume plantão, tá? Ou todo, como alguns também gostam. Monitorar a terapia. Então, eu falei lá que a gente anotava no papel, mas a máquina já dá. Vai lá, ó, vai lá em histórico, gráfico, escolhe as pressões que você quer analisar para ver se a terapia está rodando certo, por isso o sucatetra está bom, como é que estão acontecendo, como é que está rodando ali, minha pressão transmembrana, minha pressão pré-filtro. E está lá o log dos alarmes. Doutor César coagulou do nada. Eu vou lá, ligo a máquina, vou lá no histórico e olho os eventos. Aí, quando eu percebo que a bomba de sangue ficou 5 minutos parada por X motivos. Então, é importante que a gente saiba que a máquina conversa com você. Eu sempre falei isso com o pessoal. Ela está ali, gente. Ela não é mais alemão, é traduzida. Vai lá, encoste na máquina, vê o que ela está dizendo para você. Bora adaptar, porque não pode, principalmente quando a gente trabalha numa unidade de SUS, a gente não pode perder kit. Tá? Quando trabalha no suplementar, também, principalmente quando for sistema de pacote, em que o hospital tem muitas perdas como coagulo no sistema pulmonar. E na saúde suplementar com conta aberta, cada vez mais os convênios têm analisado o manejo da contínua e também iniciou as doses corretas de quando você manuseia a terapia de modo inadequado. Tá? Ela é bem intuitiva, só vou para vocês aqui para vocês verem como fica, aqui, por exemplo, o circuito de diálise. Então, treinou a máquina, agora a gente vai para um outro passo. Esse é um passo mais demorado. A gente está falando aqui em um modelo de prescrição. E aqui junta todo mundo para fazer valer o nosso modelo. E aí vem mais uma pergunta para vocês. Na sua instituição, existe um modelo de prescrição de contínua? Pergunta rápida. Sim ou não? Aproveito para, mais uma vez, pedir que vocês encaminhem perguntas para a gente discutir e partilhar ao final. Não deixe de responder, gostaria muito da participação de todos. Já recebendo aqui as respostas de todos. Bom, 60%, assustadores, 60% não tem um modelo. Nós também não tínhamos um modelo quando instalamos, por isso eu digo assustador, mas confortante. Nós começamos sem um modelo e isso gerou grandes problemas, porque é a prescrição que vai cumprir o seu objetivo final, entrega de dose de diálise e controle volêmico adequado. De porte disso é que eu vou lançar mão de parâmetros de avaliação de qualidade para que ela pudesse ser ajustada e isso continuasse se alimentando a ponto de eu avaliar os desfechos clínicos, principalmente controle metabólico, volêmico e desfecho óbito dos nossos pacientes. Então, mais uma vez, para criar a minha terapia contínua, eu preciso saber de que unidade eu estou falando. Tá? E eu vou colocar dicas para que vocês consigam individualizar para suas unidades, sempre pautado no custo e no benefício da terapia. Lembrando que eu passo do pressuposto que todo serviço que busca uma qualidade de terapia dialítica de excelência, ela tem que ter um método contínuo. Isso não está colocado em discussão. Não tem como não ter um serviço de qualidade sem ou prescindindo do serviço de contínuo. Tá? Nada disso de ficar falando em a mesma mortalidade, porque isso não existe. Então, óbvio que na hora de sentar para montar o protocolo, vai chamar todo mundo do setor de compras, tentar a direção do hospital, chamar todo mundo, conhecer quais são as formas de remuneração que a nossa instituição tem. Aqui, por exemplo, a gente tem um plano estadual e ela tem sua análise de tabela de remuneração própria, então, conhecer aquilo ali para conseguir fomentar os insumos adequados da minha terapia. Muito ouvi dizendo, meu kit, esse kit que você escolheu é mais barato ou mais caro, X reais. Gente, é a mensagem que eu sempre disse a todos, para de focar no valor do kit, foca no valor das bolsas. As bolsas, elas que oneram bastante a terapia. Então, na hora que avaliar o seu custo efetivo, não discute só. Claro que você puder economizar e pegar um preço adequado do kit, é ótimo.
principalmente se o repasse dele for melhor. Porém, as bolsas são, no modo de ver, a alma do processo. Tanto que você pode até produzir a bolsa, pegar ela, como está aqui da esquerda, ela semi-conta. Eu comprei ela e eu vou agora jogar os eletrólitos nela à beira do leito. Não gosto desse formato. Gosto do formato que a bolsa vem ou comprada como um todo, ou você manipula lá na sua farmácia. Já vem a bolsa para a beira do leito, pronta. Acho que esse é o formato mais seguro para o paciente. Muito comumente tinha divergências no paciente que estava realizando bicarbonato de 35, o paciente caindo bicarbonato. Provavelmente na manipulação eu não consegui, não joguei, não coloquei a quantidade adequada de bicarbonato na bolsa. Então, se você puder, sempre compra ela pronta. Se não puder, manipula ela na sua farmácia. Inclusive, a gente vai colocar que essa talvez seja a melhor escolha de rendimento. Temos aqui as bolsas clássicas aqui de citrato, a 4% e a 0,5%. Temos aqui diversas bolsas, como nós colocamos, de bicarbonato também. Cada um vai ter que aí discutir preço, cada uma delas. E fica uma dica, por assim dizer, se você trabalha com um sistema único de saúde ou um sistema de saúde suplementar com pacotes, quando você for discutir o preço, você vai discutir o preço do kit e vai ver se quem lhe vende a máquina e a bolsa e o filtro, se também te vende a bolsa. E essa bolsa, o ideal é que ela seja uma das bolsas faturadas, produzidas, tá? Porque elas vêm com valor CMED baixo e o custo dela é bem próximo ao custo de produção. Então, uma das sugestões aqui é essa combinação de usos aqui, no caso de heparina, utilizando como bolsa de bicarbonato aí, o Duosol, que era o nosso formato na instituição que nós implantamos, né, há anos atrás. César, não posso usar a máquina, que eu não uso a Omni e não tenho, portanto, acesso ao Duosol. Tem outras aqui também que suprem do mesmo modo a qualidade e suprem adequadamente, tanto em valor quanto em qualidade, aquele insumo. Então, está aqui uma dica para vocês olharem o valor CMED e aí você avalia se é viável para a sua instituição. César, e quando você trabalha em convênio ou trabalha com o SUS, em que é contraindicado a heparina, como é que eu posso fazer? Sem dúvida, citrato. Acho que não se coloca em discussão que o citrato hoje é a melhor forma de terapia de anticoagulação do paciente, no caso regional, maior patência, menor sangramento. Então, eu tenho que dispor isso. Ah, César, mas eu trabalho com SUS. Se eu trabalho com SUS, citrato é mais caro. Gente, é simples. Se você trabalha com SUS e você não pode usar heparina, você vai coagular mais sistemas, mais circuitos. E o mais caro na fase inicial da terapia é o circuito. Então, você vai usar 3 circuitos no dia, suicídio, esse seu sistema não vai funcionar, sua terapia dialítica vai ser de qualidade ruim, você não vai entregar o que você gostaria de entregar e vai ter um elevado custo. Então, se você está num sistema único, no saúde suplementar e é conta aberta, se trata para todo mundo. Se você está trabalhando com pacote ou SUS, é heparina. Não pode? Citrato, gente. Não tem como. Ah, vou botar flash. Você vai gastar mais. Vai ser como um sábio gestor que eu conheci. Falava para mim, César, a gente não pode economizar para gastar mais. Então, uma mensagem bem bacana, para de querer economizar uma bolsa de citrato, senão você vai gastar 2, 3 kits a mais. Essa matemática não é inteligente. Então, para de economizar para gastar mais. Essa é uma brincadeira entre nós que valia muito. Nosso objetivo é ter uma prescrição adequada para entregar a dose de diálise e, obviamente, ter sustentabilidade. E a nefrologia tem uma bênção, uma coisa muito bacana e salutar, que é, quanto melhor eu entrego ao meu doente, melhor será o meu rendimento no desfecho, digo financeiro mesmo. Então, é muito bom até para o próprio gestor. Eu vou gastar mais, mas eu vou entregar uma terapia dialítica a mais que vai me trazer mais recursos para a minha instituição. Então, gosto muito desse raciocínio e trabalhar com nefrologia por esses motivos. Por citar aqui muito rapidamente as nossas ferramentas para não coagular o sistema, tá? E nós adotamos o tal do modelo de prescrição padrão, e para a nossa entrega foi a melhor estratégia. Nós tínhamos muita divergência, cada um fazia de um jeito, e isso fazia com que nosso desempenho em contínua fosse muito ruim. Então, nós criamos um modelo de prescrição. O modelo de prescrição estava ali para tirar a autonomia do médico, estava ali para uniformizar as condutas, para todo mundo saber exatamente o que vai fazer, como um pit stop, já sabe cada um que faz. Tá? Além disso, facilita para a gente, em termos de insumo,
e como interpretar aquele resultado a médio prazo, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para falar em prescrição de diálise é definir acesso vascular. César, acesso vascular. Bom, a gente já sabe que cerca de 50% dos alarmes são por causa do acesso. Então, você tem que padronizar também o seu acesso. O tipo, o diâmetro, o tamanho e a localização. A César femoral é igual ao jugular em termos de patência, só é diferente no paciente obeso. Esse eu devo fugir mesmo de catéter femoral, principalmente se for acima de 28,4%. Tá? Porém, quando a gente vai seguir ali, ó, as recomendações do CADOC, está lá, jugular direito, femoral direito, depois acessos femorais, jugulares e femorais esquerdos, depois, por último lugar, a subclava. Tá? Uma dica para vocês, apesar da literatura ser muito robusta em dizer que jugular é igual a femoral, em termos de desempenho e impatência do catéter, infecção e impatência de catéter, se o seu serviço for novo, por favor, faça primeiro a jugular direita, depois a jugular esquerda, para depois a femoral. Depois que você aprender a manipular catéter e padronizar os seus curativos, aí você segue o que a literatura está apontando. Para a gente, deu bastante certo fazer isso. Além disso, ó, citrato, quando fala trabalhar citrato, é triplo lumen, e o calibre do catéter, se possível, maior. Aqui, tamanho, por mais que pareça ser uma coisa simples, essa foi, sem dúvida, a maior falha. Muito comum alguém usar um catéter na esquerda de 16 centímetros e o da direita usar 19,5, fazer uma confusão, vou usar femoral, usa 16 centímetros. Gente, padroniza. Eu prefiro que alguém que está com jugular direita 16 centímetros não conseguiu e vai descer para femoral, abra outro catéter para a gente gastar outro catéter, do que você botar o paciente na contínua com catéter de 16 centímetros na femoral e aquilo ali coagular o meu circuito, porque não vai rodar uma diálise bem. A mensagem que a gente sempre dava aqui é que diálise com catéter ruim não deve ser instalado terapia. Tá? Claro que isso é para ser individualizado. Sempre monitorizar meu paciente, no mínimo uma PAM, até para facilitar a coleta de exame do meu paciente, manta térmica para mim, para todos, se não for possível, para a instituição trabalhe com a temperatura mais alta, lembrando que o aquecedor da Omni é posterior, ele está atrás da máquina, tá? E não necessariamente aquela temperatura que você prescreve é a que vai para o paciente. Por exemplo, se eu botar 37 graus na máquina, vai chegar em torno de 32 para o paciente meu dialisado. Tá? Então, fica atento que isso pode gerar hipotermia. Como já comentei, citrato para todo mundo. Acho que não tem mais espaço na literatura para discutir qual é melhor, citrato, heparina, é citrato. Apenas deve se individualizar para ter uma viabilidade financeira. César, qual é o seu protocolo para citrato? Protocolos para citrato estão muito bem estabelecidos. Aqui da Bebral, seja para HD, seja para HDF, que você pode colocar. Tá? Mas já estão bem estabelecidos aqui, então não preciso estar ensinando a você a criar fogo. Já existe aquilo ali, não vou ensinar pólvora para ninguém. Segue o protocolo, dá super certo, patência maravilhosa, já testamos e funciona muito bem. Aqui, como eu falei, tem um modelo de prescrição, tem também para citrato, tá? Citrato que é 4%, tem os mesmos moldes que a máquina tem, nas mesmas fórmulas que a máquina tem, a gente coloca fora. César, você gostaria de botar isso no sistema? Sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo, a gente colocou fora, para no futuro a gente colocar no sistema. Aqui, como a gente colocou, já uma forma de prescrever e facilitar os meus custos em terapia com citrato, é essa uma forma de prescrever aqui. É usar citrato e, se possível, manipular a sua bolsa. Por isso que eu falei lá no início, que o farmacêutico é muito importante. Quer potencializar o seu custo, quer ser viável uma instituição mista, saúde, SUS com saúde suplementar, faz isso, manipula a sua bolsa. Organiza o seu serviço para você manipular tanto a bolsa do citrato quanto a bolsa do bicarbonato. Ou olha o rendimento também de repasse dos convênios para você já comprá-la pronta, também dá super certo em termos de entrega de dose de diálise. Bom, a outra coisa que a gente tem aqui é a anticoagulação com heparina. Muita divergência nós tínhamos com a heparina também. Então, nós também padronizamos a heparina. Quem for usar 10 unidades por quilo-hora e 30 unidades de bolos. Então, 30 unidades por quilo de bolos e 10 unidades por quilo-hora. Com isso, sem dúvida nenhuma, não vai coagular. Iniciou assim, você aí vai à esquerda, tá? Ajustando pelo TTPA. Não fazer, aí você vai filtrar os flashes ali, colocando.
César, eu não gosto assim, não. Não gosto de usar citrato quando você não pode heparina, não. Tem fluxogramas vários aqui. Não gosto desse modo. Para mim é simples. É 30 unidades por quilo bolos, 10 unidades por quilo hora. Se eu não puder usar isso aqui, vai ser citrato para todo mundo. Tipo de terapia, tá? Tipo de terapia contínuo, tá? Você pode utilizar. Eu tinha alguns preceitos, tá? Eu tinha um preceito que eu fazer sempre alguma dose no pós-dilucional, sempre que prescrevo, utilizo alguma dose no pós, tá? E tinha outro, que na Omni, para usar no pós, só tinha duas possibilidades, ou é uma CBV-HDF pós-dilucional, ou uma CBV-H pré-pós-dilucional. Então, eu escolhi CBV-H pré-pós. Por que eu usei CBVH pré-pós? Porque nós tínhamos o estudo da Omni, validando a Omni, era um CBVH com heparina. No caso aqui, pré-pós, com parte da dose no pós. Então, eu escolhi a CBVH porque eu tinha uma meta, que a meta é repetir o desempenho da Bebral quando ela lançou aí a Omni. Tá? Aí eu preocupei, poxa, CBVH em literatura, ela é pior do que CBVHD ou CBVHD. Porém, esses dados são, além de muito frágeis, eles utilizam CBVH pré-pós com maior dose no pós-dilucional. Aqui, nós optamos por fazer a maior parte da dose no pré-dilucional. César, a literatura mantém e sustenta que CBV-HDF ela é melhor do que CBVH. Verdade. Porém, ele conclui lá embaixo também que a certeza geral da evidência é baixa ou muito baixa. E, como eu disse, lendo os artigos originais que deram origem à recomendação, a maioria, não, a totalidade, são de que CBVH pós-dilucional acaba sendo a mais utilizada em estudo por uma questão de desempenho financeiro. Eu tinha um receio, ao usar CBVH pré-pós, com maior dose no pré, como se comportaria a pressão pré-filtro e a pressão transmembrana. Isso não foi um problema para a gente durante os últimos anos. Tá? Nós mantivemos o uso de CBVH pré-pós com 75% no pré. Isso não aumentou muito a pressão pré-filtro, não gerou nenhuma perda de kit por causa disso. E quando, nas poucas vezes que aconteceu esse alarme, a equipe de enfermagem estava habituada a reduzir o fluxo de sangue de 200 para 180. Então, a gente escolheu o CBVH pré-pós e mantivemos assim a terapia. Algumas preocupações que se colocam, até porque a máquina está ali. Ó. A prescrição, quando você coloca peso e os fluxos, ela te dá ali a dose de diálise prescrita, te dá, inclusive, a perda de dose de diálise e a fração de filtração. Repare que você perde dose de diálise, verdade. Tá? Eu perco banho é dinheiro, verdade. Mas aqui, o meu objetivo é patência de filtro. E, ao fazer o fluxo pré-dilucional, eu conseguia potencializar o tempo de filtro. Então, mais uma vez, não economiza para gastar mais. A gente gastava um pouco mais em banhos e em banho para poder economizar em patência de filtro. Tá? Então, fração de filtração era outro problema que a gente colocava, eu fui olhar o dado da literatura, estranho, estou aumentando a fração de filtração. Bom, a gente já sabe que o filtro tem contato direto com o plasma, então essa troca é com o plasma. Então, quando eu removo e jogo no pós-dilucional, tá, minha fração de filtração vai aumentar. Então, quanto maior for a minha reposição pós, maior será o meu hematócrito no pós-dilucional, ou seja, a minha fração de filtração, aumentando a minha chance de coagulação. Quando a gente usa pré, algumas fórmulas foram propostas em adição aqui ao numerador e no denominador da fórmula original. E aí dá esse valor aqui, 32,3% de fração de filtração. Bom, então, o que acontece aqui na prática? Eu coloco antes de entrar no filtro, tá? Eu adiciono o meu pré antes de entrar no filtro. No filtro, eu removo, tá? Então, fica assim, ó. Começo com o hematócrito aqui no caso do exemplo, 33%, entrou no capilar ou no filtro 28%, saiu com 33%. Ou seja, quando eu trabalho com terapias com pré-dilucional, não se muda a fração de filtração, não muda o meu hematócrito. Portanto, não devemos utilizar a fração de filtração quando a sua terapia é predominantemente pré-dilucional. Tá? Isso é um erro de interpretação, e isso foi validado em vários estudos, por exemplo, quando a gente trabalha com citrata 0,5%, em que você trabalha com fluxo de sangue baixo, e você vai ter uma fração de filtração invariavelmente acima dos 25%, porque se trabalha com a dose do PBS muito elevada, que funciona como pré-dilucional. Tá?
Em relação à taxa de fluxo de sangue, tá? Você vai intuitivamente falando, tá? Que fluxo de sangue pode estabilizar. Isso é um mito que já caiu por terra, tá? Para aí, ó, gente. Fluxo de sangue não estabiliza ninguém. Pode botar 200, 300, se você entender que o racional para isso existe, e isso não vai coagular absolutamente ninguém. Falamos da importância de reduzir o dialisato para reduzir doses de diálise. Olha a figura da direita, ó. Quando eu reduzi aqui, ó, aumentei, botei um fluxo de dialisato 250, aumentando o fluxo de sangue, aumenta a dose de diálise. Porém, se eu for reduzindo o dialisato, o que está acontecendo? Ó, vai reduzir meu impacto de mudança de fluxo de sangue. Então, acima de 100 de fluxo de sangue, a dose de diálise não vai modificar utilizando terapias contínuas, tá? Ah, César, mas se eu aumentar o fluxo de sangue, eu reduzo a fração de filtração. Então, eu vou trabalhar com fluxo de sangue de 200, 300, 400. Bom, até tem estudos observacionais colocando que fluxos acima de 250 seriam importantes, mas os estudos randomizados, eles não sustentam isso, tá? E quando joga até na meta-análise, da mesma que a gente citou antes, ele coloca que aumentar o fluxo de sangue poderia até prejudicar a vida útil do circuito. Acho que nem para uma coisa, nem para outra a gente tem substrato, a gente utilizava 200 de fluxo de sangue. Vencido tudo isso, a gente vai manter o treinamento sistemático da nossa terapia. Então, estrutura feita, a gente vai começar a falar muito rapidamente dos processos, e uma mensagem que eu tenho que dar para vocês é a priorização do cuidado. Não pode o nefrologista passar 8 horas da manhã na sua instituição e a diálise requerer das 8 horas e ser instalada às 15 horas. Não pode. Ela tem que ser feita encarado com o paciente com prioridade. Se ele é grave para estar na terapia contínua e não intermitente, um pouco mais grave pelo menos, ele exige um controle lento e progressivo do quadro metabólico e volêmico, eu preciso instalar logo. Então, priorizar o cuidado é importante. Então, a gente monitora o horário da prescrição e o horário de instalação da máquina. César, e os exames de controle? Eu sigo muito bem com citrato, mas com heparina, as pessoas têm que entender, não sei por quê. Quando bota um protocolo de heparina, ninguém segue o TPA, ninguém olha a gasometria de horário, não olha o cálcio. Então, é imprescindível que se olhe os exames, se adeque a terapia para alcançar tanto a dose prescrita, quanto o controle do balanço, conforme o objetivo do intensivista e do nefrologista. Então, é imprescindível que isso seja feito no dia a dia da nossa diálise. Então, permite aqui, ó, colocar para vocês o que eu tinha falado antes. Bota ali, ó, a hora da prescrição, início da terapia, a gente vai conseguir galgar e monitorar esses dados. Esse aqui é um estudo muito bom lá do Colorado. Ele pegou um hospital muito grande, com mais de 1.500 diálises contínuas por ano, e ele jogou tudo que a gente acabou de falar, que faz fora do sistema, ele jogou no sistema. Ele conseguiu monitorar desempenho, dose de diálise, taxa de coagulação, tudo isso no sistema. Então, sem dúvida, se o seu serviço ele for mais robusto, sem dúvida, o sistema que você utiliza precisa ser adaptado para monitorar esses dados para você. E quem monitora melhorando o desempenho, tanto técnico quanto financeiro. Aí eu pergunto para vocês, uma outra coisa que vai vir para nós terminarmos a nossa apresentação, se na sua instituição existem indicadores padronizados de qualidade da terapia contínua. Responde aí para a gente ter uma ideia geral das instituições que aqui estão e, principalmente, a gente conseguir terminar de chave de ouro aqui o nosso pleito. Então, na sua instituição tem? Não. Existe, mas nunca foi iniciada a coleta de dados? Sim. Utilizam apenas a dose efetiva como parâmetro. Sim. A ultrafiltração efetiva é o meu parâmetro. Ou então, se sim, eu utilizo uma combinação de indicadores. Depois eu volto, então, para você me responder. É bom que fica no final para que vocês consigam mostrar para a gente. Bom, na busca de dados para a gente escolher os indicadores, acho que começou-se a discutir isso em 2017, porque, via de regra, a maioria, ou quase totalidade das instituições de saúde, elas não monitoram o indicador de qualidade assistencial.
tá? Então, entrega a terapia, o máximo que se monitora é patência de efeito e desempenho financeiro, mas qualidade técnica, muito poucas instituições aqui têm. Então, aqui esse estudo, essa revisão sistemática, ela buscou dados aqui em 2017 e elaborou aí, olhou 18 indicadores, foi a primeira evidência trazida aí para analisar diversos indicadores, tanto de estrutura, de processo, como de resultado, para analisar a qualidade que se prestava. Depois, um outro estudo, no ano subsequente, usando o modelo Delphi, tá? Com questionários e programados, ele avaliou quais são os critérios que a equipe que entendia do assunto, a equipe multidisciplinar, entendia como bons indicadores de terapia contínua, e ele trouxe 13 indicadores. Em 2019, que são os mesmos aqui, em 2019, houve uma discussão bem salutar, é a primeira vez que se discutiu sobre isso, sobre cuidados em terapia dialítica aguda, no caso, tanto para contínua quanto intermitente, e se pautou aí de algumas, citou o que existia antes, e se pautou de algumas recomendações ali, do que se parece ser uma evidência bacana de terapia, de eficácia de terapia dialítica contínua, tá? Eu tinha, não saiu aqui, eu volto no final, não sei porque cortou uns slides, mas eu coloquei alguns que a gente tinha como meta para colocar a nossa terapia dialítica, e tem que ser fácil, tem que ser simples para a gente colocar como discussão, como parâmetro de adequação de terapia. Sem dúvida, voltado na dose que a gente quer oferecer. Então, toda vez que eu primeiro vou analisar, eu olho dose. Então, a pergunta principal, quanto da dose eu ofereci? A outra coisa, quanto do controle volêmico eu ofereci, tá? E depois disso, eu vou começando a destrinchar os indicadores, podendo chegar naqueles 18 ou naqueles 13 que aqui foram citados. Porém, se sua unidade não tem, comece com coisas simples, dose, ultrafiltração, tempo de patência, tempo para instalação, tá? Por que isso? Porque depois você vai percebendo que um indicador vai levar ao outro indicador e você vai conseguir melhorar tanto o desempenho técnico quanto o desempenho financeiro da sua instituição. Não há como você adequar e melhorar o desempenho se você não monitorar o indicador. Então, escolha um indicador que seja, vá para frente, tá? Sem dúvida, um indicador vai impactar muito para vocês ao final. Então, como mensagens, pronto, só para ver, pronto, só para voltar aqui a resposta que eu fiquei devendo, tá? Pode, então, colocar para todos aí a pergunta: na sua instituição existem indicadores padronizados de qualidade em terapia contínua? Pronto, estou aguardando a pergunta de vocês, viu, ao final, para a gente continuar essa discussão. É bem importante que vocês participem, para até partilhar dúvidas e sugestões da precisão. É bem da implantação de um serviço de contínuo. É importante que uma mensagem já fique aqui para vocês, é que a gente não está vendendo ou está aqui trazendo um pacote, uma receita de bolo, muito pelo contrário, tá? A ideia é mostrar o conceito de padrão. Você deve criar o seu padrão. Se sua revisão de literatura entende que é melhor fazer uma CVHDF do que uma CDVH, utilize o que você entende ser o melhor racional e monitore o dado. Às vezes você pode modificar para lá ou para cá. Se você acha que o fluxo de sangue tem que ser de 300, coloque no seu padrão. O importante é você ter um padrão, porque quando você tem um padrão, isso melhora o seu desempenho ao final da sua análise de dados. E foi isso que nós vivemos aqui. Bom, pode então trazer aí as respostas para a gente. Bom, aqui veio a primeira aqui, deixa eu ler para vocês, não 73%. Tá? Esse dado não é surpresa, tá? 73% das instituições que aqui responderam não tem nenhum indicador de qualidade em terapia contínua. Isso, mais uma vez, eu repito, não é surpresa, tá? E quando você
tem um projeto ou você tem um serviço que você não monitora o indicador, você não vai ter um bom desempenho, gente. E é por isso que aí rotulam com uma terapia cara e que não consegue dar sequência e gasta demais, o impacto é pequeno porque não sabe usar. Então, 8% existe aqui, mas nunca foi implantado. Então, em fins práticos, mais de 80% das unidades não tem. 12% tem uma dose efetiva prescrita. Eles analisam pelo menos a dose efetiva. Gosto de começar com esse indicador. Se é para começar de um jeito, assim deve ser. Nenhum indicador, nenhuma unidade monitora a ultrafiltração efetiva. Ou seja, eu estipulei lá que o meu paciente tem negativar 2.000, não atingia aquele balanço esperado. Por quê? Provavelmente por interrupções na terapia, então você tem que entender o motivo, porém nenhuma das unidades monitora. E 8% tem uma combinação de indicadores que, sem dúvidas, são serviços que devem ter uma implantação mais longínqua, ou seja, mais antiga. Tá? Então, é isso. Como mensagem, eu queria dizer para vocês que a gente deve fortalecer o método intermitente, principalmente quando a gente falar em unidades SUS. Tá? A gente deve definir o modelo de prescrição, tá? Sem dúvida nenhuma, isso é o imprescindível. Tá? Utilizar sempre o citrato, e se você não conseguir, porque você tem uma unidade de estudo do pacote, utiliza a heparina para quem você pode usar, e aqueles que foram contraindicados, utiliza o citrato, mesmo tendo suposta perda. Grava aí, economizar para gastar mais. Não faz isso é uma prática de gestão. A análise financeira, obviamente, focado nas soluções, você não vai focar exclusivamente no kit, vai ter que vir negociar bolsa por bolsa, e, obviamente, implantar indicadores de qualidade. A gente tem que ter, gente, indicador de qualidade montado, nem que seja nem seja o mais simples possível. Começa, depois você vai tornando a complexidade, aumentando a complexidade da sua análise de indicador. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. A mensagem, sem dúvida, para a nossa equipe é de treinamento continuado e todos esses conceitos falados em diversos momentos surtem bastante efeito. Então, terapia certa, com o paciente certo, termo certo, para a pessoa certa. Tá? Obrigado. Muito obrigado, doutor César. É incrível a experiência que você traz nesse assunto, e eu tenho certeza que todos aqui que estão conectados com a gente conseguiram tirar muito proveito dessa aula. A gente teve algumas perguntas durante o webinar. Eu vou começar com a primeira delas, da Cibele. Quais foram os desafios no processo de implantação em relação com a equipe de enfermagem e os intensivistas? Bom, a equipe de enfermagem, a gente entende que é parte crucial desse processo. Então, foi a mais gratificante, foi justamente trazer a enfermagem para abraçar o projeto. E é impressionante como a equipe brigava para ter o melhor desempenho. Então, a equipe treinada, a equipe foi criada a se apaixonar pelo circuito, se apaixonar pela máquina, se apaixonar por a busca de um bom resultado. Então, era bem, doutor César, estou preocupado, coagulou uma máquina ontem. Então, assim, era muito legal isso. Então, a gente buscava sempre em conjunto. Na fase inicial do projeto, a gente optou por separar a equipe, e isso facilitou. Tá? Então, nós tínhamos uma equipe de contínuo separado, depois isso foi incorporado à nossa equipe. Agora, uma coisa importante na criação de um protocolo é que ele também tem que ser voltado para reduzir o trabalho da equipe de enfermagem. A gente não pode ter uma máquina que chama demais a minha equipe, muito pelo contrário, tem que trazer uma máquina para diminuir, para nem estar lembrando ali que está chamando, que está tendo a terapia. Ela vai monitorar só na hora que for lá, ó, a cada 2 horas fecha balanço, vai analisar as pressões, trocar a bolsa, mas não porque está alarmando, apunhando ali, alarmando. Então, isso, o processo de treinamento deixou as coisas mais fáceis e a equipe passou a abraçar o projeto. Quanto aos intensivistas, eu também não tive nenhum tipo de contratempos, porque a equipe de intensivistas gosta do método contínuo. Então, em geral, todas as unidades onde eu trabalhei, a gente já tem um apelo, porque você não bota contínua, não, a gente vai botar esse método intermitente, prolongado, e deixar esse aqui para o método contínuo, para ter um uso mais racional do insumo. Se não conseguisse, a gente passava para contínuo.
tá? Mas a terapia intensiva, pelo menos aqui em Salvador, a gente tem uma relação muito boa, tá? Perfeito. Na sua experiência foi assim também, doutor Douglas? Muito, muito semelhante ao que o Dr. César comentou. Eu só costumo dizer que não há contínua sem enfermagem. Às vezes, acho que até o médico você consegue compensar, mas não há contínua sem enfermagem. E a enfermagem, basicamente, é treinamento, educação continuada, sustentar a educação. Esse ponto que o Dr. César comentou na apresentação dele, quer dizer, a máquina mostra, isso é fundamental também, porque não é plausível, não é passível de aceitar se uma máquina apita ou dá um alarme, não ser resolvido de forma instantânea. Então, é fundamental que a equipe de enfermagem seja bem treinada. Da UTI, da parte médica também, exatamente a mesma percepção que eu tive. A única diferença que eu tive que fazer quando se tratava de serviço público é depois precisar conter um pouco o intensivista, porque a tendência de deslocar o paciente para a contínua era muito grande, muito grande. Então, para até equilibrar custos, equilibrar aquilo que a gente podia entregar no final do mês, precisava dar uma equilibrada e definir uma melhor, uma seleção de pacientes para aquele pool de contínua que você tinha. Da mesma forma, quando você implanta o serviço. Se você só indica terapia contínua para o paciente extremamente grave, talvez sua percepção é que a terapia não é boa. Na verdade, provavelmente o que há é uma falha do momento de indicação. Não são as únicas ressalvas que eu tive que enfrentar também no dia a dia. Entendi, E obrigado. Pessoal, desculpa, doutor César, pode continuar. até complementando isso, uma coisa que a gente teve no início e cada vez menos é aquela coisa de instabilizou, desliga a máquina da contínua. Eu quero morrer quando acontece isso, sabe? Aí eu chamo, qual que eu combinei com a minha equipe de enfermagem? Então, se o intensivista falar isso, bota para circular e liga para o nefrologista, para eles poderem conversar. Foi talvez a única coisa que a gente teve de divergência, até pela experiência, muitas vezes, de alguns intensivistas, na hora de que tem a mínima instabilidade, em vez de avaliar corretamente o doente, manda desligar. Aí eu brincava sempre com a equipe de enfermagem, ó, não briga com ninguém não, bota para recircular e liga para o nefrologista e bota para eles conversarem entre si. Se for a opção por desligar, não há problema. Só não gosto quando você desliga às 8 horas da manhã e aí, tá 1 da tarde, passa o diarista e pede para ligar de novo. Isso é um uso completamente irracional do insumo. Isso nem a saúde pública, nem a saúde suplementar vão permitir. Então, vai acabar tendo glosas por causa de um uso equivocado do insumo. Perfeito, é isso mesmo. Bom, pessoal, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas ainda dá tempo de mandar as suas. Cliquem aí no botão perguntas, aí na barra do aplicativo e podem enviar as suas, que a gente vai responder aqui ao vivo. A próxima pergunta é do Caio. Na minha instituição, usamos outro equipamento para CRRT. Como foi a mudança para Omni na sua experiência? Maravilha. Acho que como toda mudança, ela assusta, né? Então, a gente começou desmistificando, tá? Que haveria uma piora de um insumo. Não estou trocando um insumo porque ele é pior. Estou trocando um insumo por interesses institucionais, em termos de desempenho financeiro e também desempenho técnico. Na nossa instituição, a gente não tinha nenhuma máquina de contínua. Porém, a minha equipe de enfermagem trabalhava em outras instituições em que era outra máquina. Aí, por outra torcida, bota tal máquina lá. Eu disse, não, a gente vai trazer essa máquina nova, sem vício. A vantagem de você implantar uma máquina nova é que não vem com os vícios da antiga. Aí você consegue convencer as pessoas a estudar a máquina. Isso ajuda bastante. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que veio aquilo ali por um motivo técnico, né? Mudança da terapia para um conceito diferente, terapia de múltiplos órgãos, tá? Uma tecnologia moderna, já pronta para oferecer de um tudo para o nosso paciente, plasmaféres, ecochoar, enfim. Você consegue oferecer de tudo, sem adaptações, né? Como diria aqui na Bahia, sem armengues, tá? A gente consegue fazer uma coisa bem linear e trazer melhora da qualidade assistencial. Então, acho que
quando você tem uma tecnologia muito já disseminada, é até mais cômodo que você implante ela, tá? Trazer algo novo foi um grande desafio, tive uma participação muito grande da Bebral, ou seja, aqui da Instituto Enfermeiro chamado Carlos, ele ajudou muito a gente nessa implantação. Esse treinamento foi feito junto comigo, ele me treinou, eu me capacitei na máquina, eu brinquei que eu tive que estudar enfermagem para poder treinar nossa equipe. Depois a gente foi incorporando, né, trazendo pessoas mais experientes na enfermagem. A gente teve uma figura de uma enfermeira também muito boa que veio para a gente, e a gente conseguiu dar um salto de qualidade muito grande. Então, a mensagem que eu sempre digo, junto à equipe, vamos ter essa máquina aqui, veio para melhorar, tá? Veio para trazer um salto de qualidade assistencial grande, e preciso que vocês me ajudem, porque como o Dr. Douglas ponderou muito bem, é a alma da terapia contínua na enfermagem. Se ela não quiser, não vai, tá? E eu vivi um processo mais difícil na intermitente. A gente também mudou a máquina na intermitente para buscar aqueles fluxos de alisato mais baixos, e a resistência foi muito grande, mas você tem que ser muito firme nas suas ponderações, explicar os ganhos técnicos que a máquina vai trazer, e a equipe vai abraçar. Então, no primeiro mês foi difícil, no segundo foi difícil, no terceiro mês começaram a ver, olha, realmente é melhor, e aí depois é mais fácil, tá? Toda mudança é difícil, tá? Complementando, né? Toda mudança tem sua nuance, mas quanto mais tecnologia você agrega para o seu serviço, quer dizer, quanto mais máquinas diferentes você tiver, mais liberdade você tem, mais tecnologia você tem embarcada para utilizar, mais experiente é o seu serviço, mais experiente a sua enfermagem, então isso agrega muito. E uma coisa que o Dr. César ressaltou de forma brilhante na aula dele, a perda, o prejuízo fictício que você pode ter, eu digo fictício porque a máquina te mostra. Quer dizer, você tem uma série de alarmes que a máquina mostra. Então, em tendo treinamento da enfermagem, o treinamento tem que ser sempre. Mesmo que você tenha uma máquina há anos no seu hospital, talvez valha a pena questionar quão bem atualizado está a equipe, ou já entrou no modo de fazer de qualquer forma. Ou simplesmente manter a diálise girando, com a ideia de quanto mais temperadura é qualidade. O outro ponto que o Dr. César levantou na aula dele. Quer dizer, você vê que a maioria das pessoas respondeu que não tem indicador de diálise contínua. Então, quão boa essa diálise e quão essa segurança de ter uma máquina só está lhe trazendo de qualidade real. Então, mexer, mudar, evoluir, trocar e agregar, não precisa retirar, mas agregar, faz com que o serviço melhore obrigatoriamente. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, a gente vai ter tempo de responder algumas perguntas ainda, então podem continuar enviando. Eu gostaria de lembrar também de escanear o QR Code que está aqui na tela para receber mais informações depois desse webinar e sobre os próximos webinars também. A próxima pergunta é a seguinte: como lidar com o preconceito que, por ser uma terapia cara, não haverá cobertura? Bom, acho que essa pergunta eu tentei até colocar de maneira bem veemente no início da apresentação, quando a gente brincou sobre a importância de ter todo o escopo de terapias oferecidas para o nosso paciente. Não posso ter um gestor que vira para mim e diz assim, César, não muda a mortalidade. Então, aí eu faço uma enquete para um nefrologista, assim, botar 50 nefrologistas numa tela e falar assim, pessoal, se o paciente tiver com um balanço positivo previsto no dia de 4.000, porque está usando um paciente muito grave, ele tem uma relação abaixo de 180, e o seu paciente, ele é um paciente que está retendo CO2, ainda não tão crítico, mas retendo CO2, você vai oferecer que tipo de terapia para ele? Intermitente ou contínua? Ah, não, César, eu vou botar 10 horas de diálise. Você não vai conseguir perder o que você vai ganhar do dia, 4.000, 5.000, num paciente com uma relação muito abaixo, já 180, 160 de relação. O que vai acontecer? Você botar um intermitente, tirar 2.500, 3.000 em tempo prolongado, se ele conseguir isso, positivar a balança e piorar a troca. Então, o que é que eu vou tentar oferecer para ele? Eu vou tentar oferecer a contínua. Então, partindo do pressuposto óbvio que a contínua deve ser oferecida, o que o gestor tem que entender
é que ele precisa selecionar, é sentar com a equipe que está criando o protocolo da contínua e estabelecer critérios de indicação. Então, uma vez que você tenha critérios de indicação já definidos, aí sim você vai juntar e analisar o desempenho, ou buscar o melhor desempenho financeiro para a sua instituição. E eu citei lá a forma de fazer isso. Usar heparina, para quem pode usar, usando bolsas já comercializadas, que tem um valor CMED mais barato, tá? E utilizar citrato nas condições em que você não puder usar heparina, tá? Então, com isso, você vai dar uma qualidade assistencial ao seu serviço no menor custo possível. De maneira categórica, sempre que você for analisar o desempenho da contínua, ele vai ser desfavorável, porque, infelizmente, os códigos de SUS, eles pagam a mesma coisa para uma diálise intermitente e diálise contínua de agudos. E o custo é, pelo menos, 12 a 15 vezes maior. Então, essa conta, se for analisada de modo categórico, ela nunca vai ser respondida de maneira favorável ao método contínuo, e eu vou estar trazendo para a minha instituição uma qualidade assistencial inferior, tá? Então, acho que a mensagem que eu digo é: você não compra um Torgena no paciente que precisa fazer uso de Torgena, é a mesma coisa, você precisa trazer a terapia contínua para aquele paciente que precisa de terapia contínua, tá? O que você tem que fazer é restringir e ter uma qualidade de assistência adequada para potencializar cada vez mais o seu recurso. E uma das coisas que a máquina da Omni trouxe foi o kit de 4 dias, que, sem dúvidas, deu uma redução de custo substancial na contínua. Realmente, né? Assim, uma coisa que também passo para os locais que eu tenho visto é que é muito caro, ponto final. E assim, não dá. Eu vejo muitos médicos que tiveram treinamento em contínua e às vezes saem num centro, vão para outros locais e simplesmente aqui é muito caro, ponto final. Isso é difícil realmente é uma realidade a ser mudada, né? Não tem muito o que falar. E se a Omni é muito cara, você tem a da EPAC. Então você tem saídas que fazem acontecer e que você pode gradativamente mostrando. Por isso que eu achei, novamente, elogio o Dr. César pela aula, porque é a aula de quem vivencia o problema. Então, assim, primeiro tem que ter qualidade na hemodiálise intermitente. Entenda essa qualidade controlando qual é o seu custo real da terapia, qual é o seu custo por doente, quanto você está gastando no doente sem ofertar na contínua. Às vezes esse mesmo doente que o Dr. César citou fica em estendida todo dia, diário. Não resolve, um custo gigantesco que aí não é mensurável. Então, a forma de fazer, o Dr. César pincelou, e por isso que no QR Code que foi aparecendo nos slides, para quem preencheu um formulário, para saber mais, para ir atrás, para entrar em contato com a gente ao longo assim que terminar essa apresentação, para dar continuidade com esse processo de educação, é um dos caminhos, quer dizer, buscar aquilo que você precisa e indicar direito. Com isso, esse custo realmente não é essa realidade que é mítica, né? Com certeza. Obrigado. A próxima pergunta é da Sheila. Na minha instituição, tivemos treinamento da Omni. Uma das dificuldades foi o cálcio, que por ser na seringa de 50, e como temos uma equipe pequena, entrava muito ar até subirmos na UTI. Como você lidou com isso? Bom, acho que, do modo geral, essa mesma interpretação, ela vale para as outras bolsas, tá? A máquina, ela te diz em que momento vai ter a próxima troca, tá? Então, a equipe de enfermagem, ela tem que estar atento a essa organização do seu tempo de plantão. Então, eu vou ter meu horário de descanso. Um exemplo, daqui a 1 hora. O que é que você está vendo na máquina? Qual a próxima troca? Daqui 1 hora ela vai descansar, daqui 1 hora vai ter a troca de bolsa. Não, eu vou ter que organizar a minha saída para o horário em que eu não tenho troca de bolsa, porque essa questão de subir para entroar é porque demorou muito tempo para poder trocar a seringa, assim como vai ter muito tempo para trocar as bolsas. Aqui tem um alarme que você demorou de avaliar, porque você não estava dentro da sala de diálise, da sala de contínua, na sala de terapia intensiva. Então, isso é mais organizar, é a pessoa saber que vai ter aquela troca, já programar aquela troca. César, não tem jeito, eu tenho que sair agora. Troca de maneira antecipada a bolsa, tá? Não é o ideal, mas troca a seringa antes,
de você ter a máquina ali o tempo todo com a terapia parada, porque se o cálcio vai estar, se alguma das bolsas vai estar vazia, seja seringa, seja a bolsa do dialisado, citrato, a terapia vai parar. A terapia parada, ela é passível de coagulação. Então, a gente tem que se organizar para ter as trocas em tempo hábil, para evitar esse problema aí que é operacional, né? É justo, mas operacional. Assino embaixo, é justo e realmente é operacional, é um ponto de acerto. Mas, Sheila, põe à disposição, entre em contato com a gente da Brown, tem o chat, tem o contato, tem a enfermeira treinadora. Eu trabalho com a Omni também, não tive esse problema, mas realmente é isso. As seringas estão prontas, quer dizer, se vai ter algum problema, já agiliza a troca, muda, adianta, mas entra em contato com a gente que a gente reavalia o que está acontecendo. Mas aparentemente é um problema realmente operacional. Perfeito. A gente vai se encaminhando para o final do nosso webinar aqui. As perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai anotar aqui e a gente vai responder direto no e-mail de vocês, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte: a associação de outras terapias no mesmo equipamento para redução do custo de investimento é viável? Bom, quando a gente começou a escolher a tecnologia, sem dúvida, a gente estava pensando em passos subsequentes. Já vinha um conceito de terapia de múltiplos órgãos, já vinham os filtros de remoção de citocina, já vinha a membrana de remoção de CO2. Então, a gente já galgava isso como uma realidade para a gente. Pena que demorou um pouquinho mais o filtro de remoção de CO2, não chegou no pico da pandemia, para a gente poder usar muito, tá? Porque as indicações eram muito mais frequentes, mas, sem dúvida, isso vindo para o arcabouço de remuneração do SUS e do convênio, e boa parte deles já tem se incorporado, isso vai trazer um retorno para a instituição, e é mais uma forma de tornar aquele equipamento um equipamento que vai trazer rendimento para a instituição, tá? Do mesmo modo que essa máquina também pode oferecer plasmaférese por membrana, tá? E que também vai trazer um controle assistencial para a sua unidade, prescindir de outra máquina, a própria equipe de nefrologia pode assumir a terapia e você potencializar os seus recursos, mais produção para a sua instituição. Então, acho que é o caminho, tá? É um caminho, inclusive, muito atrativo para o nefrologista, ter mais tipos de terapia para que ele possa oferecer, tá? E o ganho para o nefrologista, para o paciente, para a instituição, tende a ser exponencial nos próximos anos, com o expandir da terapia para uma terapia de múltiplos órgãos, como, por exemplo, a nossa máquina oferecer uma terapia de suporte hepático, por exemplo, num paciente que muitas vezes nem lesão renal aguda tem, tá? Nos centros transplantadores, você poder oferecer diálise para controle da amônia e controle do risco de edema cerebral, até como ponte para um transplante. Tudo isso a gente vai oferecer na máquina e é o nefrologista a assumir esse papel de líder nesse processo, o que torna isso muito atrativo e um caminho aí para a nossa nefrologia. Sem sombra de dúvida, né? Acho que é realmente complementando, né? E hoje a gente já vê esse movimento muito grande na plasmaférese. Nossa, o número de plasmafiltros sendo utilizados em diferentes centros vem explodindo. Então, isso já é um fator diferencial, já é um agregante e é algo que tem que ser usado a nosso favor e vem caindo para o nefrologista. Então, é mais um campo para o nefrologista trabalhar. Perfeito. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é da Tatiana. Qual a sobrevida do circuito que você consegue usando o protocolo de heparina comparado ao citrato? Eu sabia que essa pergunta ia vir, né? Você falou do seu protocolo, mas você não deu aí o seu resultado final. Bom, excluídos os erros de montagem do circuito, a última vez que nós olhamos, tínhamos 52 horas de patência do protocolo de heparina, tá? Que em literatura é acima do protocolo de citrato. Você está dizendo que heparina é melhor? Não. Era uma unidade menor, tá? Que conseguia ser mais monitorada e, por isso, potencializava os seus resultados. Eu não vou aqui jamais dizer que a heparina tem um desempenho melhor, tá? Nunca.
O desempenho da heparina em toda a literatura mundial, ela é inferior ao citrato em termos de patência de circuito. Porém, não tenho dúvida nenhuma que os protocolos de heparina são pouco aderidos em relação ao citrato. Bem aderido no paciente bem anticoagulado, com os fluxos de sangue adequados, com terapia potencializada para não haver perdas, a heparina é uma excelente alternativa e custo-efetividade muito boa. Quem o citrato é absurdamente superior em termos financeiros e técnicos é quando você não pode usar heparina. Então, eu acho que um caminho, esse é inquestionável, de desempenho financeiro. Então, se você não tem citrato no seu serviço, coloque de imediato. Você vai economizar. Você vai sair daquele conceito que eu falei aqui, acho que 3 vezes, acho que vai ser a 4ª agora, de economizar para gastar mais. Tá? Foge disso. Tá? Eu só uso majoritariamente citrato. No passado, quando eu usava heparina, eu lembro que eu até levantei esses dados, mas faz algum tempo, a gente conseguia 48, 49 horas com heparina. Depois, quando a gente mudou para citrato, nossa média aumentou bastante, foi próximo 60, 66 horas com citrato, e agora, atualmente, várias vezes atingindo as 72 horas. Então, a gente teve um ganho importante com citrato, mas minha expertise atualmente é realmente majoritariamente com citrato. Aqui, como trabalho em 3 perfis, é um hospital universitário, um hospital 100% privado, que é 100% citrato, e um hospital que a gente está incorporando citrato agora. Tá? Então, a gente vive os extremos, né? E, de fato, o protocolo de citrato dessa instituição, que tem 10 anos, o desempenho ele é surreal. Tá? Ele é surreal. A literatura mostra que 44 horas em diante é o mínimo para ter desempenho no citrato. Tá? Em média, 12 horas a mais do que o que você tiver. Se eu, por exemplo, galgava lá 52 horas, teoricamente, eu vou chegar a 64 horas se fosse citrato. O desempenho do citrato, assim, ele é maravilhoso. Acho que não tenho dúvidas que, desde que fosse viável para todos, e eu puder ter um protocolo só, citrato é o caminho. Tá? Essa unidade é 100% citrato também, essa unidade privada. E acho que eu não prescrevi no último ano, com certeza absoluta, não prescrevi nenhuma diálise contínua sem citrato. 100% com citrato, pacientes muitas vezes que antigamente eram contraindicação, hoje a gente utiliza de maneira muito tranquila o citrato. Tá? Mas esse seu dado de heparina que você comentou enfatiza aquilo que você mostrou na aula, né? Uma equipe muito bem treinada avança a média da literatura, né? Então, na verdade, não é que é melhor. A gente sabe que não é melhor para a literatura, mas quando você trata de implantação e, de repente, o que você tem é heparina, o treinamento faz com que a equipe afine e aí você consiga números melhores, né? Mas acho que isso enfatiza até esse ponto do foco principal da aula, né? Que é na implantação. Isso, com certeza. A gente bateu muito. Escolha o seu padrão e vá. E acerte, treine. E treine. Eu mudei completamente nos últimos 4 anos. Eu era contra protocolo. Hoje eu sou defensor de protocolo. Então, assim, acho que a gente tem que ter um protocolo. Claro que sua equipe tem que abraçar, né? E por isso que eu falei que tem que ser construída em equipe. Porque não adianta você ter um grupo de nefrologistas que 2 ou 3 não vão seguir o protocolo porque não concordam, não. Tem que todo mundo estar abraçando para a coisa funcionar, tá? Entender que o protocolo é para trazer segurança, o protocolo não é para limitar a equipe tem que ser aberta e tem que participar. Mas o protocolo é exatamente igual ao protocolo de cálcio citrato, por exemplo, da Omni, que você mostrou na aula, ele é um norte, ele serve para você começar, para você aplicar, para você iniciar. Mas você tem liberdade para mexer e para fazer. Acho que essa é a mensagem que fica e enfatiza o ponto da aula, né? Que é implantar. Protocola, implanta, segue e evolui no protocolo, né? Maravilha. Quando eu fui construindo a aula, inclusive, reforçando sua fala, eu fui ver um filme na minha cabeça. Eu devo ter, sei lá, 200 versões da prescrição padrão. Então, assim, ela foi evoluindo. Eu brinco que era um Pokémon, vai evoluindo. Então, assim, rapaz, cada dia que eu tinha uma ideia, eu vinha para outra aprendi uma fórmula nova e superava um problema de prescrição, conversava com a equipe, achava uma literatura que, às vezes,
direcionava para um caminho diferente, adaptava. Então, realmente é implantar e evoluir paulatinamente em grupo. Muitas coisas a enfermagem modificou do protocolo. Não, será assim, está ruim, porque a execução do procedimento está muito lenta, ou então estou perdendo o kit por tal motivo, flash é um problema, então vamos treinar o flash, enfim. Eu fico muito tranquilo em dizer que na sua próxima aula na Academia Osculap vão ser 400 vezes, não 200 vezes só que esse protocolo foi evoluir. Ele vai continuar evoluindo diariamente até melhora, com certeza. Em Deus. Obrigado, doutor César, obrigado, doutor Douglas, por compartilharem a experiência. Tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou bastante. E lembrando, quem quiser continuar nessa trilha do conhecimento, escaneie o QR Code e preencha o formulário para continuar recebendo as notificações. E agradeço à Academia Esculap, a todo mundo que participou, ao doutor César e ao doutor Douglas por terem aceitado o convite. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito Tchau, obrigado gente. pelo Obrigado. convite. Nos próximos estaremos aí.